Olá, bom dia, alunos da Escola Valadão. Eu sou a professora Catiúcia. Estarei substituindo a disciplina de História com vocês, tá joia? Então, nessa nossa primeira aula, eu resolvi fazer uma aula para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que a disciplina de História, ela traz isso de bom para nós, né? Ela nos traz essa possibilidade de pensar, né, essa possibilidade de mudar. E é isso que nós vamos ver na nossa videoaula de hoje. Então, sejam muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Eu acolho vocês com todo respeito, com todo carinho, para que nós iniciemos com a nossa disciplina de História. Tudo bem? Então, vamos começar pensando sobre o que é História. Bem, a gente pode ter inúmeras ideias a esse respeito, não é verdade? O que é história? Por que nós estudamos história? Por que história pode nos ajudar? No que essa disciplina pode ser legal, pode ser boa, pode nos informar de algo? Então, nós vamos discutir sobre isso hoje, tá bom? Então, olha lá. História é uma palavra com origem do antigo termo grego historie, que significa conhecimento através da investigação. Então, a história, ela investiga, né? Ela procura vestígios do que aconteceu no passado. Mas isso tem um motivo muito importante que a gente vai entender ao longo dessa aula, tá bom? Então, olha lá. A história é uma ciência? Sim, história é uma ciência. Ciência não é só uma matéria. Nós, quando falamos em ciências que a gente estuda na escola, estamos falando sobre ciências voltada para o estudo, né, dos seres, para o estudo do que é vivo, né? Mas a história, ela é uma ciência também, ela faz parte das ciências humanas, né? A ciência que a gente estuda na escola é ciências da natureza que a gente fala. E a história, assim como a geografia, são ciências humanas. Por quê? Porque estuda os seres humanos, a convivência em sociedade, todo o percurso da humanidade até os dias atuais. Então, olha lá, ela investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. Então, nós podemos estudar, por exemplo, Platão, que é um indivíduo específico que viveu lá na Grécia Antiga. Ou nós podemos estudar os Incas, toda uma sociedade, né, que viveu ali entre o México e toda a América Central e América do Sul, né? Então, a gente pode investigar várias coisas, desde sociedades, desde pessoas, desde povos, desde culturas, né? Todo o seu desenvolvimento, todo o seu processo, o seu início, o seu meio, às vezes até o seu fim, até os dias atuais. E isso é um conceito muito amplo, muito legal do que é história. Tá joia? Continuando. Então, vocês podem me perguntar, professora, então por que a gente estuda história na escola? Muito boa pergunta e eu vou responder. Nós estudamos história porque a história serve para muitas coisas. Aqui nós temos 4 pontos principais do motivo pelo qual a gente estuda história. Então, o primeiro motivo é nós entendermos as sociedades, como elas se organizam, os valores que elas aplicam, os problemas que surgem nessas sociedades, como que são seus costumes e a sua economia. Então, como que a gente vai entender o que acontece hoje se a gente não compreender o como era isso antes? O como isso evoluiu, para melhor ou para pior? A gente não pode levantar um conceito a respeito do que é atual sem entender o que aconteceu antes. Então, por isso que a gente estuda história. E a gente estuda também para entender que não existe só nós no mundo
Existem inúmeras, imensas culturas, né, que passaram, que transcenderam o tempo. Culturas que ainda hoje são cultivadas em muitos lugares do mundo, e isso é muito, muito legal, se a gente for parar para pensar. E a gente estuda para também respeitar, né, o diferente, aquilo que acontece de diferente, o porquê as pessoas em tal lugar agem de tal forma, faz parte das culturas delas, né? Faz parte do meio em que elas vivem, da sociedade em que elas vivem. Então, é muito necessário a gente conhecer, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Compreender que a sociedade é constituída pelos homens, que dela fazem parte. Nada cai do céu. Então, nós precisamos entender que a sociedade somos nós, são os outros, entendeu? Não é nada assim, né, divino, essa coisa dos deuses faz parte de cultura, faz parte de crendice, faz parte do acreditar, assim como o nosso folclore e tudo mais. Então, a gente compreende, estudando história, que as pessoas sempre buscaram se apegar em algo, acreditar em algo. Mas a gente percebe com a história que o foco principal somos nós, são os outros, são os humanos. Nós construímos a história, nós construímos a sociedade, nós construímos tudo que existe hoje. Então, nós precisamos entender o outro. Conhecer e aceitar a diferença entre os povos. Isso a gente conversou para que haja prática da tolerância, o respeito, né, por aquilo que é diferente. Comprometer-se com mudanças sociais benéficas ao homem e ao planeta. Por quê? Porque a história ela nos ensina tudo de errado que aconteceu para que nós não conseguimos repetir, não possamos repetir, né? Para que a gente possa construir um mundo melhor. Então a gente vai aprendendo com os erros para que no futuro nós tenhamos um futuro melhor. É isso que a gente sempre busca, uma sociedade melhor, um futuro melhor. E é isso que a história nos proporciona. Então, o porquê de estudarmos história? Nós dividimos o tempo em 3: passado, presente, futuro. E a história, ela nos concede trabalhar com o tempo, com a contagem do tempo, né? Assim que o ser humano conseguiu aprender a contar o tempo, ele teve um imenso desenvolvimento, né? Um progresso. Ele teve a capacidade de contar a sua história. E isso acontece desde lá da época das cavernas, onde os homens ainda não conheciam a linguagem, não conheciam a escrita, mas eles precisavam contar suas histórias, aquilo que acontecia com eles no dia a dia. E o como eles faziam isso? Desenhando nas paredes das cavernas onde eles habitavam. E isso é o que é pra gente hoje? Cultura, história. Nós conseguimos aprender o como funcionava a vida deles, o como era a sociedade pré-histórica, né? Como era a sociedade desse homem neandertal. Por quê? Através do seu relato. E assim que o homem foi se desenvolvendo, essa busca por continuar a relatar a sua história sempre foi imensa. E com esses relatos que os historiadores conseguiram ir entendendo o que acontecia, entendendo como que era e trazendo esse conceito, essas ideias para a gente. Para quê? Para quê, professora? Para isso. Para nós entendermos o tempo, o presente, o passado e o futuro. Então, o passado. A história nos ajuda a entender, né? Estudar história nos ajuda o quê? A entender o passado e aprender com os erros e acertos da humanidade. Então, o que é bom, a gente tem que somar. O que é ruim, a gente aprende e não repete. Isso a história nos ensina, né? O que é bom, nós vamos assimilar e melhorar.
O que é ruim, nós vamos aprender e não vamos repetir. A história nos ensina também a valorizar o presente e buscar novas maneiras de construir a nossa história como sociedade. Então a gente tem que valorizar o que está acontecendo, observar o que está acontecendo. Para quê? Para nós podermos continuar evoluindo como seres humanos, continuar evoluindo como sociedade humana. Por quê? Para construir um futuro. Sim, somos nós que vamos construir o futuro, né? Construir um futuro melhor, sem os erros do passado e com a compreensão do presente. Então a gente compreende o presente, aprende com o passado para construir o futuro. E isso é a motivação de estudar história. Entender o passado, compreender o presente e construir o futuro. São essas 3 palavrinhas que a gente usa junto com a nossa escala de tempo. Então, nós aprendemos com o passado, compreendemos o presente e construímos o futuro. Tá joia? Então, por que é importante a gente estudar história? Vamos ver. Imagine uma pessoa que ela perdeu completamente a memória. Como que ela responderia a perguntas simples, como quem é você? Ela perdeu a memória, ela não sabe. O que você faz? O que pretende para o seu futuro? Seria difícil, não seria? Como ela iria responder essas perguntas se ela não tem memória? A história é a nossa memória. Da mesma forma, acontece com as sociedades. A preservação da memória e o estudo da sua história são importantes para que saibamos quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Olha que legal entender isso. Como que eu vou compreender quem eu sou se eu não compreendo da onde eu vim? A minha família, a minha árvore genealógica, a sociedade em que eu vivo, em que eu cresci. Então eu tenho que entender tudo isso para saber quem eu sou, para me formar como pessoa, como cidadão e para assim eu construir o futuro, né? Então, olha lá, porque nós precisamos conhecer a nossa identidade, quem nós somos. Então, olha a imensa importância de estudar história. Agora, atenção para tudo que vocês estão fazendo. Tudo. Eu estou só ouvindo a professora e escrevendo. Agora eu vou parar e vou prestar atenção com os meus olhinhos e os meus ouvidinhos. Tarefa. Sempre tem, né, professora? Tem tarefinha para vocês nesta nossa primeira aula de história, mas é super facinho, tranquilinho para vocês. Então, prestem atenção. Vocês irão receber, junto com o vídeo, umas questões, um questionário de história sobre essa aula que a gente teve, de uma reflexão que vocês vão fazer. E eu quero a opinião de vocês. Eu não quero que vocês repitam no papel a minha opinião. Eu quero a opinião de vocês sobre essa aula que a gente teve. Vocês vão responder, vocês vão tirar uma foto e mandar para a professora no grupo. Joia? Eu vou receber essas atividades hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira. Tá joia? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana, até semana que vem, onde teremos o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.